Bem, pessoal, meu nome é Giorgio Lacerda, sou professor de História e hoje vamos trabalhar com o tema O Apogeu da República Velha no Brasil. Bem, em 1889, quando o Brasil se torna uma república, as possibilidades de construir um país livre e mais democráticos eram muito grandes. Porém, na prática, observamos que isso não ocorreu. A República é dividida em dois momentos, a República Velha. No primeiro momento, chamado de apogeu, vai até o período de industrialização, em meados da década de 1910. Ao passar este momento, as elites oligárquicas que mandavam ou de alguma forma estruturavam a política brasileira começam a ser questionadas. A opinião pública, a classe média e principalmente o exército, na figura dos tenentes, começam a reivindicar uma participação política e o fim daquele regime baseado numa elite política oligárquica que conduzia a política brasileira. Esse processo culmina com seu fim em 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder no Brasil. Neste momento do chamado apogeu da República Velha, temos a primeira fase, que é a chamada República da Espada. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca ele foi marcado por um período de grande crescimento da inflação. Por conta dos investimentos e dos empréstimos financeiros feitos pelo governo, o índice e o preço dos produtos cresceram de uma maneira muito grande, já que uma maior quantidade de dinheiro estava no mercado. Nesse momento, a chamada política do encilhamento acaba sendo um fator preponderante para que Marechal Deodoro da Fonseca saísse do poder. Logo em seguida, vem o seu vice, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Para poder, de fato, estabelecer a República no Brasil, era necessário, de alguma maneira, terminar com todo tipo de crítica que era estabelecida na sociedade. Através de um governo forte e autoritário, esse processo se consolida. Em seguida, temos o início do governo civil, um governo conduzido pela elite oligárquica brasileira. Essa elite, que tinha como centro o Partido Republicano Paulista, vai dominar a política brasileira durante toda a República Velha. É óbvio que aqui nós estamos tratando de um fator preponderante, o café. É o café e toda a estrutura social e econômica por trás dele que vai, de alguma forma, marcar esse período da história do Brasil. Um dos fatores preponderantes para que esse período e essa forma de governo se consolidasse era o coronelismo. O coronel, uma figura política e social muito típica das regiões do Brasil, herda esse título desde o período imperial. E toda a condição social, toda a condição política, ela vai passar por essa figura, que vai permear, por exemplo, o sistema de voto. O sistema de voto, chamado voto do cabresto, era justamente o fator que, de alguma forma, naquele momento, conseguia se conduzir toda a política brasileira, garantindo que as pessoas ligadas a esse coronel votassem no candidato que ele determinava. O voto do cabresto, ou o curral eleitoral, que estava em volta dessa figura, desse coronel, vai condicionar a política do Brasil. A chamada política dos governadores era uma troca de favores. Para que o coronel visse os seus interesses na sua região de atuação, para que esses interesses pudessem ser atendidos, ele garantiria que toda uma política, todo um sistema de votação que elegeria vereadores, deputados, governadores e até o presidente fosse estabelecidos a partir do seu curral, a partir dos seus eleitores, das pessoas que estavam ligadas a ele e que tinham, de alguma forma, medo de perder o emprego, medo de perder a proteção do seu coronel. Esse sistema político era garantido principalmente pelo fator do voto aberto. É através do voto aberto que o eleitor era coibido e cerceado pelo seu coronel a votar em quem era determinado. Muitas vezes a cédula já vinha preenchida. E, com isso, o coronel conseguia garantir que o candidato ligado aos seus interesses políticos pudesse ser eleito. Por conta disso, nós colocamos uma questão para poder trabalharmos com você justamente sobre esse tema. É uma questão do Enem de 2011. Vamos à questão. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras do trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor, no plano político de luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social, letra A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. Bem,
Teoricamente, segundo a Constituição de 1891, todos seriam iguais perante a lei. Mas, na prática, observamos que uma elite política dominava todos os interesses vinculados à organização social brasileira nesse período. Com um nível satisfatório de distribuição da renda, se existe uma elite política que domina todo esse processo, seria contraditório dizer que existia uma distribuição de renda, uma igualdade de condições sociais naquele momento. Letra B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Bem, essas relações, de alguma forma, não poderiam ser harmônicas, e elas ficam claras nos primeiros conflitos que surgem entre essas classes, tanto os conflitos rurais como conflitos urbanos, como a revolta da vacina, Canudos, contestados, revolta da chibata. Todo esse processo de construção de uma elite oligárquica que, de alguma maneira, conduziria todo o processo político e social no Brasil, estava sendo questionado naquele momento. Letra C, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. A manutenção da escravidão ela é inviável nesse tema porque a escravidão já teria sido abolida em 1888. Porém, essas relações, essa reprodução daquele sistema da casa grande, da senzala, elas ainda são a tônica, ela ainda determina as formas de relação entre patrão e empregado no Brasil. O racismo ainda era muito forte nesse contexto. Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. O Brasil vivia uma república, mas uma república com muitos problemas, ligados à dificuldade de se estabelecer uma cidadania e uma democracia de fato. Nós não passamos por um período de ditadura durante a República Velha, mas a participação popular nas questões ligadas à condução política do Brasil, elas não ocorreram nesse momento. A letra correta seria a letra E. Ela seria vinculada a uma estrutura social agrária, marcada pela concentração de terra e de poder político local e regional. Talvez aqui nós estabelecemos nesse momento a grande herança do período da República Velha para o Brasil de hoje, que é justamente essa questão da concentração de terra, do estabelecimento de elites regionais que conduzem todo o processo político, eleitoral, onde as estratégias de manutenção desse poder passam, de alguma forma, pela corrupção, pela coerção, pelos favores, por uma política do jeitinho brasileiro, onde, de alguma forma, as instituições da nossa república não conseguem ser estabelecidas em todo o território, já que esses poderes locais, de alguma forma, solapam todo o processo eleitoral, político, democrático que o Brasil vem construindo nos últimos anos. Bem, nós trabalhamos hoje, então, com o apogeu da República Velha no Brasil. Nas últimas provas do Enem, foi um tema muito recorrente e eu espero que, de alguma forma, possa ter contribuído para os estudos de vocês. Tenham uma boa prova. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.